Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Simone, estou como chairperson do programa de intercâmbio do Rotary, Distrito 4521. Meu Rotary Club é o Belo Horizonte Cidade Jardim. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o programa que eu sou apaixonada. Eu sou ex-intercambista do Rotary, tive a oportunidade de fazer esse programa em 1993, 1994, na França. E agora eu estou tendo a oportunidade de devolver para o Rotary um pouquinho de tudo o que o Rotary me proporcionou trabalhando com os jovens. O que é o PIG, que a gente fala, né? Programa de Intercâmbio de Jovens. É um programa de intercâmbio entre distritos de países diferentes, feito sob patrocínio de Rotary Clubs dos dois distritos, baseados em responsabilidades e obrigações recíprocas. Algum clube aqui não fez intercâmbio ainda? Tem algum clube aqui novato que não participou do programa? Qual que é o clube? Perdão? Itamarandi. Itamarandi. Então, para o próximo ano, quem sabe aí vocês já começam a trabalhar com a gente. Tem 3 candidatos? 3 anos só de clube? Ah, então está na hora desse ano, quem sabe. Bom, a gente fala muito, vocês vão, né, nas nossas redes sociais, a gente fala muito esses nomes, né? E às vezes o pessoal liga pra gente e fala, gente, mas vocês falam tantos nomes diferentes, os nomes em inglês, o que vocês querem dizer com isso? O jovem que vai, o nosso brasileiro, ele é chamado de outbound, né? Então agora, nesse momento, a gente está preparando 25 outbounds para no mês de agosto eles viajarem, né, mundo afora. Os intercambistas, quando vêm para o Brasil, eles são chamados de inbound. E quando eles retornam, né, então os nossos jovens hoje, que retornarão no mês de agosto, eles são chamados de rebound e se tornam um ROTEX. ROTEX é o Rotary ex-intercambista. Aqui hoje na plateia nós temos 3 ex-intercambistas. Nós temos o Eduardo Favila, o Becker e a Cristina. Tem mais algum ex-intercambista aqui? Opa! Mais um companheiro. Seu nome? Luiz Antônio? Foi para onde, Luiz Antônio? Nossa, Estados Unidos, 1974. Olha que maravilha, gente. Quem mais? Para onde, companheiro? Holanda, 2017. México, 2012. Olha, tem mais gente que eu imagino. Olha que bacana. Bom, o programa, ele é um programa de mão dupla, tá? Obrigatoriamente, quando um jovem vai, nós temos que receber um outro. Então, é muito comum o pessoal falar, mas eu posso só enviar, eu não tenho condições de receber. Não, no Rotary, toda família que envia, ela não é obrigada a receber, mas ela é obrigada a indicar 3 a 4 famílias para receber esse intercambista. Então, isso é importante saber. Por isso que a gente fala que é um programa de mão dupla. Essa engrenagem do programa, a gente fala o seguinte, a comissão do programa de intercâmbio, nós estamos aqui apenas para fazer a ponte entre os parceiros lá fora e o clube. Mas o intercâmbio é do clube, as responsabilidades, elas são do clube. Tanto é que os clubes recebem um termo de compromisso, que eles devem, né, assinar com todo o compromisso, tanto na hora de enviar um jovem, quanto para receber. E se essa engrenagem não trabalhar perfeitamente, ela não funciona. Então a gente fala que tem que funcionar desse jeito. Agora vamos falar um pouquinho do histórico desse programa no Rotary. Ele começou em 29 na Europa, né? Aqui no Brasil, nós temos o orgulho de dizer no Brasil que o primeiro intercambista, ele saiu aqui de Belo Horizonte, era o professor Rui Pimenta, isso em 67, e em 75 ele se tornou um programa oficial de RI. E esse ano, então, nós estamos completando, né, o Rotary Internacional está comemorando 50 anos de programa. Ele está ativo hoje nos 31 distritos brasileiros, né, e em 468 distritos no mundo, mais ou menos aí uns 82, 85 países. Só um pouquinho para vocês terem ideia dos dados, né, desse ano rotário, 23, 24, a gente não tem essa estatística para esse ano ainda, vamos ter só no final desse ano. Mas no mundo todo, 6.638 jovens participaram do programa.
cidade. Vocês imaginam quase 7 mil jovens no mundo, né, sendo beneficiados pelo programa de intercâmbio. E no Brasil, mais ou menos aí, né, 10% dos intercambistas. No Brasil, nós enviamos 533 jovens, mais 26 jovens de destaque e de curta duração 110. Essa modalidade de curta duração é uma modalidade nova, eu vou falar um pouquinho para vocês mais à frente. Vamos falar um pouquinho das vantagens desse programa, né? A gente fala que, assim, dentre as várias vantagens, né, que a gente oferece para os jovens, e de aprendizado principalmente, incentivar o respeito a outras culturas, né, que o mundo é diferente e pensa diferente, promover a paz mundial e compreensão entre os povos, a partir do momento que você conhece, né, como que é a cultura do outro, você passa a ter uma compreensão maior do mundo, ensinar a ter tolerância e empatia. Eu, particularmente, eu acho que esse é o maior ensinamento do intercâmbio, sabe? A partir do momento que você tem essa empatia, de se colocar no lugar do próximo e entender como que aquela cultura, aquela religião, como é que eles pensam, eu acho que, para mim, esse é o maior ganho. Cria vínculos com a juventude, fortalece os vínculos de amizade, formação de líderes, né? A imagem pública, que a gente consegue fazer aí, uma imagem pública, né? Divulgar bastante o Rotary. E aí o mais importante, que a gente vai falar mais à frente, que é o DQA. Eu sou ex-intercambista, estou aqui como rotariana. Nós, né, já vimos aqui vários ex-intercambistas que se tornaram rotarianos também. E é muito comum pais que enviam jovens para o exterior se tornarem rotarianos. Eu fiz até uma pesquisa para mostrar para vocês. Bom, mas antes disso, vamos falar um pouquinho. Nós temos 2 tipos de intercâmbio do programa de intercâmbio de jovens, tá? Mais à frente, a Ângela vai ter a oportunidade de falar do intercâmbio de novas gerações e eu vou falar um pouquinho do intercâmbio de amizade. Mas no intercâmbio de jovens, nós temos 2 tipos. O de longa duração, que é aquele que dura 10, 11 meses, que o jovem, né, ele vai para estudar lá fora, ele tem obrigações de estudo lá fora, né, de fazer o high school. E temos o intercâmbio de curta duração, que esse não envolve estudo, tem sido cada vez mais comum, né, principalmente depois da pandemia, esse intercâmbio de curta duração ganhou muitos adeptos, porque as pessoas hoje, muitas vezes falam assim, ficar 1 ano lá fora, não sei se eu consigo, mas ficar 2, 3 meses, eu acho que eu dou conta. Então esse número aí, ano a ano, está crescendo cada vez mais, de curta duração. O ano passado, no nosso distrito, nós enviamos 10. E a previsão é que esse ano a gente consiga enviar uns 15. Agora vamos lá falar um pouquinho para vocês, futuros presidentes e dirigentes dos clubes, como que o clube pode participar do programa de intercâmbio. Nós, Distrito 4521, todo ano passamos por uma certificação pelo Rotary Internacional. Todo ano. Maio, abril, a gente começa, né, a partir de maio, aliás, de abril, a gente começa a participar de uma certificação para eles verificarem se a gente tem condições ou não de continuar trabalhando com o programa. Essa certificação é uma certificação bem assim, eles são muito minuciosos, eles querem avaliar todo não só o nosso histórico, mas se a gente está fazendo o trabalho certo, se a gente recebe os jovens da maneira correta, se a gente não tem problema, né, com os clubes estão recebendo, as famílias estão sendo boas famílias anfitriãs. E a partir do momento que a gente é certificado, né, como distrito, o Distrito 4521 credencia os clubes. Então, hoje, apenas os clubes que participam dos treinamentos, né, e nas reuniões de credenciamento podem participar do programa. Então, se um determinado clube não participar dessa reunião, né, de credenciamento, ela não pode nem enviar, nem receber. E isso acontece anualmente. Mas eu já fiz 3 vezes, preciso fazer de novo? Precisa. Anualmente você precisa fazer para reciclar, todo ano a gente traz dados novos, informações novas, regras novas. Então, isso é uma coisa importante para vocês, clubes, né, saberem. Todo ano, agora vocês já devem saber, inclusive, quem deve ser o próximo oficial de intercâmbio, vocês já devem estar com isso, mais ou menos, né, pronto para o próximo ano rotário. Se vocês têm intenção de enviar e receber intercambista, já avisar para o oficial de intercâmbio que ele tem que participar desse treinamento. Bom, vamos lá. E, portanto, né, designar o oficial de intercâmbio, encaminhar para a nossa comissão, né, os líderes indicados para fazer o treinamento e estar em situação regular no distrito. Digo, CNPJ, ata atual
atual de posse do Conselho Diretor. Mas por quê? Porque, na verdade, esse CNPJ e ata atual, a gente precisa disso atualizado quando a gente for enviar um intercambista para fora. Quando a gente recebe uma documentação de um estrangeiro para fazer intercâmbio no nosso clube, a Embaixada do Brasil lá fora, para conceder o visto para esse jovem, ela precisa dessa documentação atualizada do clube. Por isso que essa é uma documentação que vocês também já devem ter em mente, caso queiram enviar um jovem e receber. Vamos lá, benefícios do intercâmbio para o clube. Voltando agora nesses benefícios para o clube. Oportunidade única, né, para os jovens da região. Fomentar essa divulgação positiva do Brasil, e a gente precisa fazer isso. O Brasil está precisando, né, que a gente divulgue mais. Lá fora eles veem tanta coisa negativa do nosso país. Então, a partir do momento que a gente tem um jovem fazendo uma propaganda legal, mostrando todas as nossas riquezas, né, eles se criam uma outra imagem lá fora do que é o nosso país. Contato com pessoas que estão causando mudanças positivas no mundo. E aí vem fonte de novos sócios para o clube, com as famílias dos jovens DQA. Esse dado, deixa eu ver se já vi aqui agora a pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa no nosso distrito, perdão. Claro. A ata do conselho, né? Ela precisa de constar como é que fala? Oficial de intercâmbio. Se constar, ótimo. Mas se não constar, tiver lá só a diretoria, não tem problema, tá? Não é necessário constar. Se já constar por acaso, já vem completo, da nossa parte tudo ok. Senão não tem essa obrigação não. Olha só, gente, olha que pesquisa interessante nós fizemos. Um raio-x do programa de intercâmbio no nosso distrito 4521. Se o clube já recebeu intercambistas. Apenas 36 respostas, tá? Mas já dá para fazer um panorama do que é, né? É uma amostra do que está sendo o PID no nosso distrito. 91,7% das respostas aí já receberam intercambistas. Então, ou seja, a maioria dos nossos distritos já receberam. Esse 8,3% aí, a gente está precisando mandar, né? Próximo ano. Se a resposta anterior foi sim, quantos intercambistas o clube estima ter recebido? Gente, olha só, tem clube que já recebeu e enviou mais de 30, tem clube mais de 20, e tem alguns ali, né, 30%, menos de 5. Então, a gente está mostrando isso para vocês, porque esses que estão ali de azulzinho, menos de 5, a gente quer levantar, aumentar essa estatística para a gente poder mandar e receber mais. O clube possui rotarianos que foram intercambistas? 30% das respostas disseram que sim, que o clube possui rotarianos que foram intercambistas, como no meu caso, como no caso do Fabíola, do Becker, da Cristina e de tantos outros aí. Opa, peraí. Trem rápido esse aqui, né? Ele é muito sensível. Ele é muito sensível. E aqui, peraí, foram intercambistas. Tá, e o clube possui membros que se tornaram rotarianos após seus filhos ou parentes terem participado do programa. 44,4% disseram que sim. Na comissão do programa hoje, né, o Rodrigo não chegou aqui ainda, não estou vendo, o Rodrigo é um dos nossos coordenadores de inbounds. Ele é um que entrou no programa dessa forma. Ele enviou a filha dele, ficou encantado pelo programa, e assim se tornou rotariano e agora está trabalhando com um programa de intercâmbio. Então, assim, a resposta é sim, clubes. O programa de intercâmbio de jovens é uma porta maravilhosa para o DQA, sabe? A gente fala que, assim, que a partir do momento que a pessoa envia um jovem, né, ou ela é rotariana, e a gente tenta fazer um trabalho bem legal com esses jovens quando retornam, né, que se tornam alumni do Rotary, de trazer para a família rotária, porque já foram beneficiados, tiveram a oportunidade de conhecer o programa lá fora. Então, agora nada mais importante, né, do que a gente chamá-los para fazer parte da família rotária. Esses aqui são só alguns dados que eu trouxe para vocês. Eu poderia estar falando para vocês aqui horas e horas do programa de intercâmbio, mas eu sei que o nosso tempo é curto. Eu queria convidá-los, quem não conhece o programa
programa a vir a conhecer. Estamos à disposição lá na comissão, inclusive para levar essa apresentação, conversar com os companheiros, falar um pouquinho mais da experiência nossa com o programa, dos benefícios para o clube. E agora eu vou aproveitar, não estava aqui na apresentação, mas eu já quero deixar uma dica para a conferência, falar do Jovem Destaque. Lá atrás eu falei que o Brasil enviou mais ou menos 533 jovens no programa e mais ou menos uns 100 com jovens destaque para fora. Nosso distrito está com um projeto muito legal de enviar jovens carentes para o exterior. E para isso a gente conta com o apoio de todos os clubes. O que nós fizemos para arrecadar? O que a gente está fazendo para arrecadar fundos? Nós criamos uma lojinha, chama Lojinha do PIGE. Essa lojinha do PIGE 100% do que a gente arrecada vai para esse fundo, para financiar, né, esse jovem. Então nós temos camiseta, que são essas que vocês já devem ter visto com algumas pessoas. Temos boné, temos moletom, temos mochila. Então, para a conferência lá em Juiz de Fora, eu convido todos vocês a conhecerem a nossa lojinha e dar um apoio para a gente, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Alguma dúvida sobre o programa? Desculpa, Rotary Clube e a Cesita. Sobre o de curta duração, que é mais recente no nosso distrito, pode explicar um pouquinho mais? Então, esse de curta, igual eu falei, ele é um intercâmbio de 2, 3 meses. Então, geralmente a gente recebe o jovem estrangeiro no meio do ano, porque é férias no hemisfério norte, na maioria das vezes, né? Falando de hemisfério norte. Como lá fora eles têm férias assim, julho, agosto, então geralmente são os meses que nós recebemos os intercambistas de lá. Eles não têm obrigação escolar, então é um intercâmbio cultural, sabe? Se ele puder frequentar a escola alguns dias como ouvintes, maravilha. Se não, a ideia é realmente assim, eu não vou falar que é só turismo, né? A gente usa o termo cultural, então é inseri-lo na nossa sociedade, levá-lo nas reuniões do clube naquele período, levá-lo para passear também. E a idade é a mesma do intercâmbio de longa, 15 a 18 incompleto. Alguns distritos lá fora, nesse intercâmbio de curta, recebe jovens até 19 anos, sabe? E a vantagem desse programa é um programa assim, família a família. Então, o jovem que a gente recebe aqui no Brasil, né, o que vai depois em contrapartida, ele fica exatamente na casa desse que veio. É um intercâmbio bem mais barato, né? Hoje a taxa dele é R$4.000, é bem mais barato do que o de longa, mas eles são 2, 3 meses. Muitos jovens no nosso distrito têm feito o seguinte: eu não sei se eu dou conta de ficar um ano fora, eu não sei se eu vou morrer de saudade. Eu posso fazer experiência, posso ter a experiência de fazer o intercâmbio de curta primeiro, para depois fazer o de longa? Pode. Então é muito comum, inclusive esse ano, para os jovens que estão indo para fora, a gente está com 3 ou 4 que fizeram o ano passado o intercâmbio de curta, né, vivenciaram essa experiência, adoraram, voltaram encantados e agora estão indo em agosto fazer o de longa. Então também é possível. 15 a 18, nesse de curta, 15 a 18 até 19. Não. Ele é de mão dupla, mas os de lá de fora vêm geralmente julho, agosto, e os nossos, eles vão em dezembro. Aí é o período de férias contrário. Aí essa questão de 6 meses, a gente recebe julho e agosto e os nossos vão dezembro, janeiro. O único país que a gente tem intercâmbio que é junto é a África do Sul. Todo ano a gente manda jovem para a África do Sul. Primeiro vem os africanos em dezembro, eles ficam mais ou menos 1 mês, 40 dias aqui, é um intercâmbio mais curto, a África prefere fazer um intercâmbio mais curto. E aí em janeiro eles retornam, os nossos brasileiros retornam com os africanos para lá, para casa, para a mesma casa desse que recebeu. Então, mas é sempre períodos assim. Mais alguma pergunta? A lojinha, vamos falar da lojinha, essa me interessa. Acho fantástica a ideia, José Antônio, Rotary Clube Itabira Cauê. Eu acho fantástica essa ideia da lojinha, porque eu tive o privilégio, nosso palestrante anterior falou do privilégio,
E eu tive o privilégio de minhas duas filhas ter feito intercâmbio de longa duração, e eu sei muito bem o que é esse programa, o que ele transforma no jovem. Então, se nós no Rotary é buscar essa equidade principalmente, acho fantástico a ideia, e que você deixa ali o contato, como que vocês comunicam sobre a lojinha, para a gente conhecer um pouco mais. Então, pessoal, vou contar para vocês que eu comi mosca, porque eu fiquei tão focada na conferência, em preparar material para ir para a conferência, que eu acabei não trazendo para cá. Mas a gente aproveita esses momentos, as orientações, a conferência, para poder divulgar. Agora, tem também no nosso Instagram. No nosso Instagram, online nós não vendemos ainda, porque a gente não tem essa estrutura para ter essa venda online. Mas a Adriane, que também é secretária do programa de intercâmbio, se vocês mandarem para ela, eu quero um moletom, um boné, uma camiseta, ela pode mandar para vocês e separar, tá bom? Amor, a gente acabou aqui, mas espera, só mais uma, Marcelo, só mais uma, última. Pois é, o processo de inscrição para o de curta duração é o ano todo. Então, a gente não tem um edital como o de longa. Então, se você tem um jovem interessado, você procura a Ângela, que é responsável pelo intercâmbio de curta, e aí ela vai procurar um país para poder enviar esse jovem. Mas o ano todo a gente está com inscrições abertas. Gente, a Nova Gerações Anjinha vai falar agora. Gente, muito obrigada, meu tempo encerrou. Opa.